com vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate. Então, bora lá, que o bolo vai ser bem fofinho, bem gostoso. Então, se você já gosta desses tipos de vídeo, já deixa seu mini like, se inscreva no canal e ative as notificações. Solta a vinheta! Começar 5 ovos, então você vai cortar aqui e botar no seu pote, né? Você vai pegar um pote lá e vai botar o ovo dentro e fazer isso em 5 ovos, tá? Gente, eu vou agora colocar uma xícara de açúcar. O açúcar que eu tô usando aqui, ele é refinado, então fica a dica aí, mas se você quiser usar outro. Bom, gente, mexam aí, tá? Quando vocês colocarem os ovos, vocês podem mexer daí já logo, tá? Que fica melhor vocês mexer logo antes de colocar o açúcar. Mas no caso aqui eu coloquei primeiro o açúcar, porque eu me esqueci dessa parte. Mas aí se você for fazer, já mexe um pouco antes, mexe bastante, mais ou menos uns 3 minutinhos para ele ficar numa consistência bem boa, né? Bom, gente, eu mexi assim um pouco, ó, e ficou numa textura bem boa. E eu vou dizer uma coisa, vocês vão mexer bem quando colocarem os ovos, tá? E vocês vão mexer bem quando colocarem o açúcar, para dissolver um pouco melhor. Ficar mais ou menos assim nessa coloração. Vai ficar logo nessa coloração, mas mexe mais um pouco para ter certeza, tá? Agora eu vou colocar 2 xícaras de Nescau. Então, no caso aqui, vocês podem colocar achocolatado ou vocês podem colocar Nescau. Eu tô usando aqui achocolatado da 3 Corações, porque eu gosto bastante. É uma marca muito boa, mas aí fica da sua preferência aí, qual que você quiser colocar. Que vai dar certo tudo mesmo, as duas. E agora, vocês vão mexer bem, mas um pouco mais devagar para o Nescau não subir, né, e não transbordar. Bom, gente, eu tô aqui mexendo e olha, bem bonito, tá um marrom bem bonito. Então, eu acho que já dá pra nós colocarmos o próximo ingrediente. Bora lá. Bom, gente, já mexi mais um pouquinho e vou colocar 1,5 xícaras de azeite. Bom, gente, vou colocar agora azeite e vocês podem colocar mais meia, que daí é metade da xícara. E agora mexe bastante. Ó, e devagar também, porque ele vai ficar numa outra cor, mas bem devagar, porque ele vai se tornando um líquido. Mas isso é importante. Muita gente diz, que o bolo vai ficar aguado, mas ele fica melhor depois. E depois ele vai ficar duro de novo e a gente vai deixar ele de novo aguado, porque ele vai crescer bastante. Gente, então, ele vai ficar bem aguado, mas vocês vão mexer até ele não tiver parecendo mais o azeite, tipo, ficar assim, ó. Porque vocês viram que ele tava bem aguado. Então, mistura bastante até ele ficar nesse ponto aqui. Quando ele ficar nesse ponto, vocês mexem mais um pouquinho. Desculpa pelo barulho, gente, que tá locomovendo aqui. Tá, mas agora eu já mexi bastante, ele ficou nessa consistência aqui, ó. Então é muito bom.
Agora a gente vai pegar 3 xícaras de farinha. Então, coloca bastante farinha, porque ele vai ficar mais grossinho. Mas isso não tem problema. Mais 2 xícaras e tá bom. Bom, gente, vocês vão mexer, já coloquei aqui as 3 xícaras. Vocês vão mexer bem devagar até dissolver tudo. Ficar bem assim marronzinho. Vou mostrar pra vocês depois, mas é assim que tá ficando. Vocês podem fazer isso na batedeira? Pode, porque a batedeira nunca vai parar de bater, né? E isso é bom também. Mas eu resolvi fazer assim, na mão, pra vocês verem direitinho como que fica a cor, essas coisas em textura, pra vocês poderem colocar o próximo ingrediente. Ó, já tá formando aqui, vocês vão pegando onde tiver farinha e vão mexendo até que ficar uma textura muito boa, tá bom? Bom, gente, o bolo está bem pesado. Então, como ele está bem pesado, já é assim, ó. Ele fica nessa cor, tá, gente? Não tem nada de farinha. E agora a gente vai pro nosso próximo ingrediente. Bom, gente, aqui eu já misturei, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora nós vamos colocar 2 fermentos, tá? E é fermento pra bolo, tá, gente? Não pode colocar fermento pra bolo, porque não é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui uma tesourinha e nós vamos colocar os 2 fermentos pra bolo, né? Se você esquecer dessa parte completamente, o bolo não vai crescer e ele vai ficar cru. Então, gente, nunca tentem esquecer, tá? Por favor. Tem que colocar fermento pro bolo crescer. Agora você vai misturar bem até dissolver isso também. Gente, eu vou botar uma água pra ferver, porque nós vamos colocar água quente depois no bolo. E daí isso vai estar quase pronto pra nós podermos colocar no forno. Não precisa de muita água, porque é uma xícara só. Então, colocar a água aqui e eu vou colocar pra ferver. E vamos misturar. Então, gente, se vocês escutarem um barulho, é porque vai estar fervendo, mas vocês vão misturar bem, ó. Misturar bem. Edição, bota peguei uma colher, porque não tava dando certo com aquilo lá. Aí a gente vai mexer. O bolo tá bem durinho. Mas, ó, a água já tá parando de ferver. E eu vou colocar agora a água. A gente colocar um pano pra não queimar. E nesse momento que a gente vai colocar a água, muito cuidado, tá? E outra coisa, já botem no forno pré-aquecido pra vocês poderem colocar. Ó, eu tô com medo. Tremi um pouco aí, eu tenho medo de água quente. Eu já me queimei, gente. E dói muito. Então o bolo vai ficar bem aguinha, né? Não tem problema. Tem gente que pergunta, tem problema o bolo ficar com água? Não, ele não vai ficar com gosto de água. Ele vai ficar só mole e pra isso ele vai ser muito bom. Então, uma xícara só, tá, gente? Não me inventem de colocar mais xícaras, porque não vai dar certo. Gente, eu esqueci também de peneirar a farinha. Vocês podem peneirar que fica bolo melhor. Mas se vocês
não peneirarem a farinha, não tem problema, porque vai ficar bom do mesmo jeito, tá, gente? Então, vou mexendo aí e bater um pouco mais forte, pra ser mais rápido, ó. Vai ficando assim, vai desaparecendo assim, esse meio mais claro, né? E vai ficando mais assim. Então, vou bater aí e mostro depois pra vocês. Bom, gente, já tô batendo já faz um tempo. E, ó, ele tá assim, tá no ponto certo. Mas mexa só mais um pouquinho, porque às vezes não dissolveu tudo, né? E a gente quer que dissolva tudo. Não dá pra sentir mesmo assim, mas mexe mais um pouquinho. E, ó, ficou numa consistência muito boa. Agora eu vou mostrar pra vocês o modo de preparo pra colocar ele na forma. Gente, vocês vão colocar um pouquinho de azeite, não muito. Aí tá bom. Aí vocês vão pegar esse papel aqui, que eu esqueci o nome, mas aí no vídeo vai estar aparecendo o nome. Aí vocês pegam, dobram assim e espalhem bem. Tem gente que faz também com Nescau, manteiga, margarina ou essas coisas, sabe? Mas eu faço com azeite. É pra não grudar, gente. Então, espalhem bem nas laterais e fica bom. A minha mãe colocou 200 graus, daí ela colocou pré-aquecido 10 minutos, tá, gente? Então, agora eu vou colocar o bolo. E olha como vai ficar bonitão. Ele tá muito bonito, mas ele vai crescer muito, eu acho. Talvez, né, gente? Bom, gente, o bolo já tá pronto. Tá muito gostoso. Provei um pouquinho. E vamos colocar no forno. Bom, gente, agora chegou a hora de nós colocarmos, né, dentro do forno e deixar alguns minutinhos que vai aparecer aí na tela, tá bom? Então, eu mostro depois quando ficar pronto. Depois quando ficar pronto pra vocês, tá bom? Bom. Então, gente, o bolo ficou assim. Daí minha mãe fez uma cobertura de chocolate. E vamos provar, vamos colocar num pratinho. Vou pedir ajuda pra minha mãe, daí eu já mostro pra vocês. Ficou bom ou não. Então, gente, minha mãe cortou. Ó, vamos experimentar. Muito bom. E é uma delícia. Um bolo caseiro, muito bom. Façam aí vocês, recomendo se vocês gostarem. Gente, com a cobertura fica melhor ainda.